boa noite. Sejam todas bem-vindas, todas as pessoas bem-vindas. Estamos aqui hoje no dia 29 de setembro de 2020 em mais uma live do Ressurgir Sergipe. Estaremos aqui com a doutora Paula Fernanda, nossa convidada e membro da... chamando seguidores, né? Então, guardando Paula Fernanda. Então, boa noite a todas as pessoas que estão nos prestigiando aqui. Nós estamos aqui, eu, Kátia Leles, e nossa querida doutora Paula Fernanda, psicóloga, e estará conosco aqui falando um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e a conexão que existe entre a violência de gênero, a violência doméstica, a violência contra a mulher. Então, vamos lá. Guardando aqui a doutora Paula Fernanda, psicóloga, uma querida colega que vai compartilhar conosco sobre... Olá, Paula. Seja muito bem-vinda. É uma honra dividir com você aqui. Olá, Kátia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, minha querida. Muito boa noite. E é um grande... Você está me ouvindo, Paula? Ouço e vejo. Tudo certo. Ah, tá bom. Ótimo. Paula, muito bem-vinda. É uma honra dividir com você esse espaço aqui no Ressurgir Sergipe. E é uma honra também fazer parte desse seleto grupo de pessoas e mulheres aguerridas em luta, em combate e de prevenção contra a violência. Então, foi lançado. E o seu propósito, o objetivo justamente é acolher as mulheres vítimas de violência doméstica, violência familiar, na forma de orientar, encaminhar e como fazer para serem... E o Instituto Juliette, eu trabalho também, o violência de gênero, a violência familiar. No nosso... Você fala com cores como referência, né? E o Setembro Amarelo é um deles. O Setembro Amarelo foi lançado em 2015, se eu não me engano, a campanha Por que o Setembro Amarelo, né? E qual é a conexão, na verdade, que existe em relação à violência de gênero, a violência contra a mulher. Uhum. Boa noite. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos os participantes. Antes de iniciar, eu gostaria, a minha conexão aqui ficou cortando no momento da sua fala, e eu gostaria que os participantes dessem um retorno. O áudio está ok? O vídeo também? Não sei se é impressão minha, mas eu estou achando um pouquinho mais baixo o seu, mas talvez seja a minha conexão aqui. Certo. Então, vamos fazer o seguinte, eu consegui ouvir, né, o que você falou agora, no final, sobre o Setembro Amarelo, e caso aconteça, né, de a conexão não ficar muito boa, aí eu vou pedir para os participantes sinalizarem para a gente, certo? Claro, claro. Muito bem, Paula. Obrigada. Imagina. Vamos Como você prestigiar a bem... doutora Valdilene aí, que está nos prestigiando, agradecer, inclusive agradecer por nos proporcionar, vivenciar essa luta aí. Você, Tudo Paula, eu gostaria que certo. você falasse um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, desse um panorama, assim, nos situasse nesse cenário do Setembro Amarelo, que é uma das cores que fazem várias campanhas que existem, né? E aí o Setembro Amarelo, justamente no mês de setembro, que é o dia 10, né? Que é alusivo justamente ao combate, à prevenção do suicídio, né? E aí eu gostaria que você falasse, nos situasse em relação a isso aí, por favor. Sim, sim.
Agradeço a apresentação. Então, novamente, sou Paula Fernanda, sou psicóloga. Eu sou conselheira fiscal do Instituto Ressurgir Sergipe. E hoje, como você bem colocou, a gente vai abordar, aproveitar que a gente está ainda, né, no dia 29 de setembro e por mais que essa data ela seja comemorada não, ela seja lembrada, na verdade, celebrada no dia 10 de setembro, a gente faz o mês todo de campanha com a prevenção ao suicídio. E por ser um tema tão enigmático, cheio de tabu, ele requer um pouco mais de atenção. Então, existe uma relação, e aí eu vou discorrer na minha apresentação sobre isso, porém, quero deixar bem claro que não é um fato isolado, que a violência doméstica e familiar vai levar ao suicídio, né? Mas sim, as pessoas que vivem a violência, ela realmente está vulnerável a isso, né? E aí eu gostaria muito fazem parte do fator de risco, né? Sim, exatamente, exatamente. Um dos fatores, né? Porque a gente também não pode ter uma visão simplista com relação ao suicídio, porque tem essa questão do histórico pessoal mesmo, né? Histórico de saúde, histórico familiar. Então, é muito importante que estejamos atentos enquanto sociedade, enquanto cidadãos a isso. E eu gostaria muito, Kátia, de convidar não só você, mas a todos os participantes aqui da live, que, por favor, embarcassem conosco nessa reflexão. E eu vou fazer um convite, tá? Inicial para vocês. Eu gostaria que vocês imaginassem a seguinte situação. Que vocês estivessem passando por uma situação muito difícil mesmo. Uma situação de dor, uma situação que gerasse uma angústia imensa, de sofrimento, de dor. Sabe aquela dor na alma, que a gente não sabe explicar de onde vem? Essa dor que eu estou falando, tá? E aí eu queria que vocês fizessem o seguinte, eu gostaria que vocês ouvissem o que eu vou falar para vocês agora, tá? Diante dessa situação difícil, você confia em alguém, digamos, alguém próximo, e essa pessoa próxima diz as seguintes frases para você. Tem gente em situação pior que você. Isso é falta de Deus. Você não tem fé. Você é uma pessoa de pouca fé. Reze que tudo isso que você está sentindo vai passar. Você é fraco. Pense positivo. Você tem tudo, você tem uma família linda, você tem um marido maravilhoso, você tem filhos que te amam, que te respeitam, você tem pais que te apoiam. Que besteira! Tire isso da cabeça. Eu gostaria que você, que nesse momento está participando da live, você também, Kátia, participasse e me dissesse, se você estivesse numa situação muito, 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 muito difícil, muito, muito, muito complicada, e não visse aquela luzinha no final do túnel, ouvindo essas frases. O que você sentiu? Quem puder digitar, agradeço. Porque você sente, inclusive assim, muito pior do que você já está sentindo, porque parece que só você consegue enxergar. Porque claro que assim, a sua dor só você sente, mas você precisa respeitar a dor do outro e o momento do outro, né? Então, quando alguém fala isso para você, o erro é meu. Você considera que o erro é seu, que quem está errado em tudo é você. E aí, na verdade, às vezes você não vê uma luz no final do túnel, né? E aí você embarca nesse túnel, justamente. Uhum. E aí você percebe o que você coloca muito bem, que nesse momento, ai, doutora Valdilene, obrigada pela participação. Muito obrigada. A gente se sente a última pessoa do mundo. Eu me senti inferior, Tarsila, um abraço, incapaz, falha. A dor do outro não diminui a nossa. Maravilhoso. E tudo que vocês colocaram, e como Kátia também colocou, como se sentiu, no momento que você chega para alguém uma angústia muito grande, você quer ser minimamente acolhido. Você quer ser ouvido. Você quer ser abraçado, sabe? Aquela mão que estende. É isso que você quer no momento. Você não quer ser minimizado.
você não quer ser ridicularizado, você não quer ter o seu sentimento, as suas emoções menosprezadas. E aí, eu vou para um outro ponto. Ah, vocês imaginem agora que o suicídio, ele se concretizou na vida dessa pessoa. E sabe o que é que ecoa? Ecoa antes mesmo de chegar lá no velório. Vai ecoando nos corredores da Sim. vida. Vai ecoar. Ele foi fraco, foi falta de Deus. Ele não queria mais viver, não. Já tem um Ele diagnóstico realmente já pronto, né? O não tinha mais diagnóstico nada. pronto, né? Perfeito. Exatamente. Faz o diagnóstico pronto. E falar de suicídio, como eu disse no início, é falar de algo perturbador, é falar de algo complexo, enigmático. A gente sabe que na nossa cultura a morte, ela é um tabu social, bem como o suicídio, ele é um tabu social. E como é que a gente vai se libertar? Como é que a gente vai enxergar possibilidades se a gente não fala, se a gente não ouve e se a gente não reflete sobre isso? Eu não vejo possibilidades com relação a isso. Não vejo. Então, se você está aqui nessa live hoje, é porque você veio e você vai ouvir esse alerta, você pode levar, você pode olhar, enxergar as pessoas de uma outra forma, de uma outra maneira, tá? Eu costumo dizer, Kátia, você falou com relação Doutora ao Paula, e também diagnóstico. você, Pois acho não. que poderia comentar também, a doutora Paula pode pensar que às vezes você pode não estar sentindo isso, mas tem alguém no seu entorno que pode estar passando por isso, e aí é interessante que a gente sempre esteja atenta e vigilante, né? Sim, sim, é muito importante a gente atentar para os fatores de risco. Uma pessoa que se encontra em situação de violência doméstica e familiar, ela já vive o isolamento antes mesmo da pandemia. Ela vive uma anulação do seu papel social. E imagine essa pessoa ser obrigada a vivenciar esse isolamento, se ver com o seu agressor naquele momento e pela segunda vez a vida e ela está ali reafirmando. Realmente isso não tem solução. É uma pessoa vulnerável a isso? Sim. É uma pessoa, sim, vulnerável ao suicídio, sim. Várias decisões que inclusive, nem pensa, né? No automatizando e quando Sim, menos sim. espera, às vezes, a única saída às vezes, o suicídio, né? Outra coisa, Kátia, também que é muito importante frisar, você trouxe essa fala e eu me recordei aqui, é que a gente tem algo assim na nossa mente, no nosso imaginário, a gente carrega o seguinte: quem fala, só fala. Não tem um ditado, eu acho que é cão que ladra não morde. Eu sou péssima em ditado popular, mas eu acho que é isso, né? É, Só que isso pode sim é acontecer. isso mesmo. Uma pessoa que chega para você, se uma pessoa chega para você de uma hora para outra e diz: eu não aguento mais, a minha vida não tem mais sentido, eu só vejo a morte como solução, eu não quero mais viver. E essa pessoa pode sim, pode verbalizar e pode cometer sim. Então, é um dos erros, um dos maiores erros que a sociedade também comete é com relação a isso. Doutora Acreditar que Paula, quem fala não faz. doutora Paula, às vezes é um pedido de socorro, inclusive, né? Sim. É um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. É importante também a gente salientar que quem comete o suicídio não quer morrer. É a forma como ele enxerga, é a forma como ele percebe de solucionar o seu problema. Sim. Uhum. E o que nós podemos por isso? O que a gente pode fazer? Um pouquinho, Kátia, puder. O que nós podemos fazer enquanto pares
pares, né? Enquanto família, enquanto pessoas que às vezes tem alguém na sua família e que você, como você, a doutora com muita propriedade falou, às vezes tem alguém pedindo socorro e você vai banalizando, você vai achando que nós, ou que é muito. Tem pessoas que vivem problemas muito piores do que esse, e aí você vai deixando, porque depois a conta vem de qualquer maneira, né? Se acontecer de realmente efetivar, de colocar em prática isso aí, depois também nós teremos a nossa conta, né? A nossa parte da conta. E aí, o que a gente pode Sim. fazer para que não chegue realmente às vias de fato? O que nós, enquanto família, enquanto amigos, pares dessas pessoas que estão passando por esse momento? Uhum. É muito importante que a gente se sensibilize com a dor do outro. Hoje em dia, Kátia, a gente fala muito uma palavra, eu costumo brincar, ninguém chegue perto de mim e fala essa palavra, porque a prática, ela foi reduzida. Não me compreendam mal, mas a tal da empatia. Já ouviu falar? Sim. Opa! É a palavra da moda, né? Em Todas as qualquer. palavras da moda, porque tem algumas palavras agora que é a moda, né? E essa é uma delas, né? Sim, sim. Quando a gente coloca em prática, fica muito fácil a gente falar, né? Marta Soraya, que Externalizar. está aqui, a presença da tarde, a doutora Marta Soraya, doutora Valdilene, nossas queridas companheiras aí dessa luta Obrigada aí, pela dessa caminhada. participação. Muito obrigada pela participação. Então é isso, Kátia. Então, a gente fala muito nessa questão da empatia, só que a gente pratica muito pouco. A gente tem que olhar com mais amor para o outro, olhar para o outro, ouvir. Não é um ouvido tipo, fale comigo que eu tô aqui, ó, no meu celular. Não, é um ouvir olho no olho. Ouvindo, né? Tem algumas pessoas que falam assim, continue falando que eu estou te ouvindo. Só não está prestando atenção, mas está ouvindo. Exatamente, exatamente. E aí você precisa ser ouvido. Outro fator também, Kátia, que impede, que dificulta esse auxílio, pesquisas passadas já mostraram isso com pessoas que já tentaram o suicídio e até em relato de familiares. A questão da religião. Sim. Independentemente de crença, não estou aqui para apontar religião alguma, mas como o suicídio, e não é de agora, ele é visto como pecado, então existe essa dificuldade, sabe, de transcender esse significado realmente que existe, que é de uma pessoa que precisa ser cuidada. E aí, quando você coloca, quando acontece, o que é que vem? O remorso, vem a culpa. Eu poderia ter feito alguma coisa pelo meu filho, pelo meu marido, por quem quer que seja. E a Então, é uma diferença também, situação muito difícil. doutora Paula, a escuta ativa, né? Então, exercitar a escuta Sim, ativa, que é muito importante, né? Porque assim, você ouvir é uma coisa. Agora, a escuta ativa, você dá é atenção, prestar diferente. atenção, você se sentir, tentar imaginar a dor do outro, porque só ele sabe, né? Só ela sabe. Sim, sim, sim. Isso é muito importante. E também tem essa questão. Olhar também em quem a gente confia. Se eu, Paula, enquanto pessoa, eu não me sinto apta a ouvir o seu sofrimento, Kátia, eu vou, minimamente, eu vou orientar você a procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, algum profissional que possa lhe auxiliar nesse processo. E aí, Então, doutora a gente Paula, eu também. aproveito agora para fazer uma menção a um dos propósitos do objetivo, que é o ressurgir, que é justamente esse, Sim, né? Que a gente propõe, a gente acolhe e aí a gente direciona, a gente encaminha justamente para quem tem essa expertise, quem tem essa formação, porque às vezes a gente não se sente, inclusive, preparada, não tem formação, eu sim, digo de uma forma geral, claro que esse não é o seu caso, né? Mas aí eu faço essa ponte com, lembrando o nosso propósito do Ressurgir Sergipe, né? exatamente. No Ressurgir, no Instituto Ressurgir, vocês encontrarão realmente essa escuta qualificada e
poderá ter os devidos encaminhamentos. Então, é muito importante isso. Se você que é da família, você que percebe, tem alguém passando, ou já passou por alguma tentativa de suicídio, e você não lida bem com o fato da perda, porque é uma perda anunciada. Você não sabe. Você não sabe se hoje ele vai cometer, se amanhã ele vai cometer, então é uma perda anunciada. Se você não se sente apto a isso, procure ajuda. Procure. É realmente a questão do tabu, né? O tabu social, o preconceito, o julgamento que as pessoas têm com relação a isso é Marginaliza as muito pessoas, né? forte. As pessoas que demonstram sensibilidade, que demonstram ser mais... que tem dificuldade, inclusive, de esconder, ou Sim. esconder, ou potencializar as suas dores, os seus sentimentos. Então, as marginalizadas também, porque ela é fraca, Sim. né? Ela Uhum. é fraca. Essa pessoa é fraca. Então, dói mais, inclusive, imagino. Uhum. Né? Passou um questionamento de Tarsila aí, Kátia. Se você puder me auxiliar, eu agradeço. Mas enquanto isso, deixa eu só colocar aqui, né? A gente vive numa sociedade muito imediatista, né? E aí a gente tem uma facilidade imensa de dialogar sobre filosofar sobre a vida, né? Se a vida é bela, e aí Sim. vai do imaginário da gente. Só que a gente deparamos com alguém que Só que assim, a gente não tem o costume, a gente não está habituado a falar sobre algo que faz parte do nosso ciclo de vida, que é a morte. Ela faz parte, assim como a gente nasce, a gente vive, um dia a gente vai morrer. Então, é mais um tabu, bem como a violência doméstica e familiar. Então, se hoje alguém. E aqui, quando a gente fala de violência doméstica e familiar, a gente não coloca só a questão da mulher, tá? A gente coloca, bem como Kátia já frisou, a gente coloca a criança, insere o adolescente, a pessoa idosa, a pessoa LGBT, além da mulher. Então, tem que ter esse respaldo. Kátia, por enquanto que eu não consigo lhe ouvir, eu vou continuando aqui, tá? Ficou sem som. O que dificulta também é essa questão do entendimento. O que fazer de imediato, quando a gente se depara com algo de manifesto desejo do suicídio? Kátia, o seu som, para mim, não está chegando. Você está sem áudio, mas por enquanto eu vou... pronto, não tem problema, eu vou conduzindo aqui, tá? Aí quando voltar pode sinalizar que aí eu respondo a Tarsila. Então, uma outra coisa muito importante é que, assim, na tentativa, quem comete o suicídio faz essa tentativa de querer melhorar a sua situação. É uma questão de se livrar daquela dor. Então, no momento da crise, a pessoa só visualiza o final, que é a morte, né? E é uma forma de tentar fugir de si. Voltou agora, Kátia. Pode perguntar. Que bom. Então, você viu a pergunta, doutora Tarsila, sobre o que fazer se... Está ouvindo? Agora sim. O que fazer quando você se depara com alguém que manifesta o desejo de suicídio? O que você fazer de imediato, né? Qual é a sua sugestão, doutora Paula? O que fazer? Qualquer pessoa que está no seu entorno, que está no seu convívio, deve fazer. Pronto. De imediato, Tarsila, é que você escute, que você ouça e realmente é somente ouvir. Porque aí, óbvio, a pessoa vai querer colocar o que incomoda para fora. Por mais que você não tenha uma escuta especializada, mas naquele momento é importante que não se faça julgamento. É importante que não venha com a receita de bolo. Lembra das frases do início? E aí, o que é que a gente se acostuma a fazer ao longo da vida? De acordo com a minha experiência, eu jogo para o outro como eu deveria fazer. Uma fórmula
pronta, né, doutora? Exatamente. Uma Então, essa receita de escuta bolo, uma receita de inicial, bolo, né? a receita de bolo, Infelizmente, perfeito. algumas pessoas têm o hábito de dar uma receita de bolo e dar palpite na vida do outro. Porque às vezes você o que está precisando só que alguém te ouça, né? Que te escute, a escuta ativa. Você não precisa ser Exatamente. necessariamente, depois você deve ser encaminhada para uma psicóloga, para alguém que tenha expertise, tenha formação. Mas às vezes alguém ali do seu convívio pode escutar e né, te dar atenção. Sim, sim, sim. E é o que Como a doutora acontece Valdilene falou, também. sem julgamento. Aham. E é o que acontece, Kátia, com a violência doméstica e familiar. Né? A gente escuta, o que a gente ouve a princípio, canso de ouvir pessoas que, sabe quando a gente coloca um status? A sociedade tem isso, né? Ah, fulana de tal tem especialização, fulana de tal tem nível superior. E aí, vem alguém e diz assim para você, ela apanha porque ela quer, Ela ela gosta. apanha, ela Ela gosta. gosta. Quem é que gosta de sofrer nessa vida? Ela gosta. Quem? Ela já voltou para ele várias vezes, então, aí faz o julgamento, né? Porque todo mundo se sente no direito de julgar o outro e ter um diagnóstico ali com um mapa da mina, Sim, né? exato. E Kátia, quando ocorre alguma tentativa de suicídio, ou até mesmo, né, o suicídio ele se concretiza com a pessoa que sofre violência doméstica e familiar, relatos de familiares. A morte duas vezes. Você já era uma pessoa morta, você já vivenciou a morte enquanto você vivia com o seu agressor, e você vivencia pela segunda vez a morte concretizada com o suicídio, e ainda tem um terceiro ponto, que é a família. Por vezes, esse dado, ele não é É exposto para a verdade. sociedade, porque a família vai ter vergonha. Eu tenho Porque vergonha. ela morreu, porque apanhava, porque sofria com o marido. E a vergonha também, na verdade, também porque ela começa a ter consciência que ela poderia ter, em algum momento, poderia ter feito alguma intervenção podendo evitar isso aí. Então, às vezes, Sim, assim, sim, sim. a consciência também, né? Porque às vezes, assim, um olhar diferente, estender a mão, você escutar, pode fazer a diferença. Inclusive, doutora Paula, eu gostaria de contribuir aqui, porque a autoridade no assunto é a doutora Paula Fernanda, né, Fique à que realmente... vontade. Não, mas é a autoridade aqui, mas assim, eu arrisco a dizer, assim, contribuir aqui. E aí eu vi uma matéria esses dias sobre o Setembro Amarelo. Então, amar amarelo, né? Então seria um elo, o amor é o grande elo, né? O grande elo é a crença. Então, o amor tem várias formas de demonstrar o amor. E escutar é uma forma de amar, né? Amar o outro como a si Claro. mesmo, né? Como que fosse amado se eu, isso acontecesse com você, né? Então, amarelo. Então, o elo é o amor. Sim, sim, Uma sim. contribuição que eu sei Ah, que a autoridade aqui, a doutora Paula. bela contribuição, Kátia. O amor, ele é capaz de construir pontes, né? E é Sim, esse o elo, amar elo. E é muito importante essa questão do autoconhecimento. Como eu já disse, não temos como colocar aqui que quem sofre, é uma regra, quem sofre violência doméstica pode sim praticar o suicídio. Não é uma regra, porque não é uma visão simplista sobre algo que é muito complexo, que é muito grandioso. O suicídio, ele causa uma grande comoção, né? Você pode perceber quando recebe alguma notícia, olha, fulano se suicidou. Como assim? Causa uma grande comoção. Era bom também que essa comoção, esse sentimento de impulsividade que toma conta da gente, ele também viesse. Quando alguém viesse em busca do nosso socorro, do pedido de ajuda. Doutora Paula, existe também alguns momentos que tem, assim, cada pessoa é uma pessoa, né? Então é uma realidade. Existem pessoas que, ao contrário, às vezes ela se fecha como uma forma de defesa, Sim. se cala, e ali também é um pedido de socorro
às vezes, Vai né? depender. Aham. E a gente tem que Sim, ficar sim. atento, porque Uhum. existe algum. Às vezes a gente não percebe isso, ou não está atento a isso. Percebe, mas não dá atenção. Sim. Uhum. A gente começa a analisar tudo, né? Todo o fator histórico, histórico de saúde, histórico familiar, histórico pessoal. Tem muitos casos de quem sofre, e aí eu vou pular um pouco do suicídio para a violência doméstica e familiar, de Sim. pessoas que vivenciaram esse ciclo de violência. E eu não digo que é o vivenciar o ciclo de violência dentro da sua família. O pai que abusava ou praticava violência contra a mãe, muito mais que isso. Ela pode, em algum momento da vida dela, ter tido a sua autoestima rebaixada, minimizada por algum fator e achar que o outro sempre vai ter o controle sobre a vida dela, sobre o poder. Então, sabe esse ciclo? Você vai se moldando, vai se modelando a vida toda e representa isso, expressa isso em diversas situações, nos seus diversos relacionamentos. Já cheguei a fazer alguns acompanhamentos e pela terceira vez a pessoa estava com um terceiro agressor. Nossa. E aí A é história vai se dolorido. repetindo, né? Como você falou, é um ciclo realmente. Sim. Vai e volta, e você Uhum. parece que O procura, auto. mas na verdade não é. São movimentos Não, repetitivos de algumas ações, né? a experiência, Kátia, é como você está colocando, são experiências vividas, né? É o meu histórico, a gente carrega a história, mas eu preciso, aí eu posso dizer, eu preciso seguir assim até o dia que fechar o meu caixão? Não. Você pode se dar a oportunidade do autoconhecimento, quando a gente passa a se conhecer, e aí eu digo a se conhecer em termos de emoções, de sentimentos, uma palavra pequena que eu acho que cabe no bolso de todo mundo é amor, né? Mas cada pessoa vai ter uma forma de demonstrar amor. Ah, eu E posso ser também muito e de se afetuosa. sentir amada, né, doutora Paula? Também de se sentir amada. Porque às vezes, assim, você acha que tá amando aquela pessoa, que está demonstrando o amor. E às vezes ela precisa de uma forma diferente. Então você tem que tentar identificar e também Sim, fazer um meia-culpa, né? Como é que eu estou precisando do meu amor, né? De ser amada, né? sim. Porque, Uhum. infelizmente, nós temos pessoas que vivem isso, ela é bem democrática. Então, existem pessoas num grau de instrução ou menor, pessoas no patamar social, numa posição social mais alta ou mais baixa. Então, Diferenciado. ela, infelizmente, ela é democrática. É algo que não é peculiar a uma determinada pessoa, mas assim, ela é Sim, democrática. sim, sim. Perpassa, né, Kátia? É. E aí, como que a gente faz para buscar o que você faria assim, se fosse alguém próximo a você? O que a gente pode fazer? Marta Soreta faz uma contribuição muito boa aí. O autoconhecimento, sabe, para se reconhecer e reconhecer o outro, né? O autoconhecimento. Grande Exatamente. contribuição, doutora Marta Soreta. Realmente, né, doutora Paula? O que você pode desenvolver em relação a isso aí? O autoconhecimento é muito importante. A gente saber quem você é, para onde você vai, né? Quais são os seus anseios, quais são as suas fragilidades, né? E desenvolver isso aí. Eu acredito que em um futuro bem próximo teremos educação emocional nos currículos. É. Isso é fato, né? A necessidade Porque é é um imediata, né? processo. Mas assim, a gente precisa. Exatamente, exatamente. Se a gente for visualizar, né, Kátia, viemos de gerações, já tem uma outra geração aí totalmente diferente, totalmente Sim, diferenciada. O acesso tecnológico nem se fala. Tem aparelhos que eu nem sei é. utilizar, eu não sei nem para onde vai. Jogos, nem se fala. Então, Eu até vi uma frase ontem que diz assim: vivo. Então, na verdade, sim, hoje as conexões, às vezes você tem mais conexão digital do que conexão pessoal, infelizmente, né?
Então, às vezes está se Sim, sim, sim. provocando, inclusive, muito isso. Às vezes você conhece muito mais seguidores, para quem tem rede social, Sim. conhece muito mais seguidores, e aí, de repente, você nem conhece sua família. Pessoas com quem você convive, você não conhece, não conhece. É uma nova identidade. Na verdade, doutora Paula, inclusive nesse momento que nós estamos, que a pandemia não acabou, né? Nós estamos no outro grau agora, Sim, num outro nível, né, em relação à pandemia. Então, a gente sabe que o índice de violência familiar aumentou muito porque as pessoas estão ficando mais tempo juntas, foi porque já existiam de relacionamento, violência contra infelizmente. criança também. Então, várias questões de realmente também aumentou muito, não é? Existem várias mulheres em situação de vulnerabilidade, onde o lugar onde deveria ser o lugar de acolhimento e de maior segurança, que é a sua casa, né? Então, com Sim, certeza sim. também essa questão dessa vulnerabilidade em relação ao suicídio, também por conta da depressão, e a depressão é um caminho para o suicídio, né? Então, eu gostaria que a Sim, doutora Paula, por favor, falasse um pouquinho sobre a sua opinião sobre esse cenário assim que eu fiz um desenho aqui. é muito triste, muito lamentável, porque você ser obrigada a estar, a dividir um espaço para algo que, não, já já passa, mas não passou e não temos nem previsão de quando vai acabar. E aí você imagine para uma pessoa que se encontra nessa situação, não ter nem apoio, não ter apoio de amigos, não ter apoio da família, não ter apoio de ninguém. Aguentou essa vida toda, 20 anos de casada. Ela não vai aguentar o que são 6 meses, 6, 8 e por aí vai. Imagine para uma pessoa idosa ter que ser submetida a, a, a uma vivência, a uma experiência de humilhação. Se antes da pandemia já era complicado, existia, não que fosse complicado, mas existia, você praticamente isolado. E alguns dispositivos foram colocados, né, Kátia? Alguns atendimentos. Eu vou ser muito sincera enquanto profissional, meus atendimentos clínicos continuam virtualmente, né? Porém, para quem vivencia a violência doméstica, tem sido muito complicado, porque até para você fazer essa ponte com alguém que possa lhe ajudar, em que momento? Se for uma pessoa que, se o agressor ele sai para trabalhar, você tem aquele período. E se ele passa o dia todo em casa? Você não consegue vislumbrar nenhum momento que você possa pedir socorro, inclusive de você respirar, né? Porque às vezes você só ficar Sim. sozinha, você ficar sozinha. Ou pedir E, é- ajuda mesmo, porque você precisa de alguém que te ouça, que dê uma luz, seguro na tua mão também, né? e tem um ponto muito mais crítico aí, Kátia, que por mais que tenha, você pense em alguém, vou pedir à minha vizinha que me ajude. E cadê a sua vizinha lhe acolher? Cadê alguém da sua família? Não, não quero aqui não. Não quero aqui não, Porque porque quando ainda chegar aí existe aquela máxima, né, de que briga de marido e mulher. Infelizmente, Exatamente, ainda há exatamente. resquícios, ainda existe essa questão, que as pessoas ainda acreditam nisso, que não é uma verdade, mas que culturalmente foi cultuado, né, essa máxima. E Exato. aí muita gente, justamente por isso, Por que conta todo mundo disso, né? que não é natural, não é normal. A gente fala desse processo, falando agora desse processo, e aí imagine para essa família, caso venha acontecer o suicídio se concretizar, realmente silencia, vai silenciar, não vai dizer, ela sofria. Não, acabou.
Até porque cada um vai levar a sua parcela de culpa, a sua parcela de remorso, do ah, se, né? Só que um ah, se não é o agora, né? Não é o aqui. Que bom, doutora Paula, que na verdade esse Setembro Amarelo ele é uma data que é de uma campanha, né? De suicídio Sim. é uma campanha brasileira, na verdade, desde 2015, pelo que eu sei. Mas o dia 10 de setembro é uma campanha mundial, né? Então a gente precisa realmente assim somar esforços, somar forças, né? Para que a gente possa, porque esse é um problema, não é meu, não é seu, é nosso, né? De É toda a nosso, sociedade. E a gente tem é nosso. que se juntar e fazer forças, e onde você puder plantar uma sementinha de esperança, uma sementinha de amor, porque o amor ele contamina, né? Então, o que a gente pode fazer para contaminar as pessoas, né? Então, a gente conversar e ser solidário. Aí eu uso a palavra que você não gosta, porque empatia no sentido de você colocar ela em Eu prática, né? gosto. Eu gosto quando ela é Quando praticada, é mas praticada, né? É justamente isso que eu estou falando. Então, quando ela é praticada, não adianta você usar a palavra da moda como alteridade, né? Você é alteridade, então você ser resiliente, né? Então você tem a receita para resiliência o outro e para você, né? E você, qual é sua nada. participação no exercício dessa resiliência? O que você pode Uhum. contribuir? Então, a família tem vergonha de comentar, verdade, doutora Tarsila. Então, e aí, quando você também não comenta isso, quando você não está com seus pares sobre isso, você não tem estatística, você não tem como intervir, você não Não tem. tem. E isso é importante, a gente identificar para que a É. ação empática efetivamente seja feita, né? Você banaliza, né? Então, se o outro vem falar sobre isso, então, não. Ali mesmo você corta o assunto e aquela ruminação continua. Aquela ruminação, infelizmente, continua. Então, existem possibilidades, sim, de nós ressignificarmos as nossas vidas, enxergarmos possibilidades, novos rumos, novos caminhos. E o que a gente precisa realmente é se doar um pouco mais ao outro. Doar tudo, né? Todos os sentidos. Esse aqui menos, mas esse aqui mais. Verdade. Por isso que nós, como tem aquela máxima, minha mãe sempre dizia que a gente tem 2 ouvidos para ouvir mais, uma boca para quanto menos falar, em alguns, se puder, em alguns momentos, melhor. É. Realmente, ainda não olhamos para a saúde mental como uma prioridade, realmente. Você vai banalizando, você vai Elis, procrastinando a saúde mental como algo de segundo escalão, que não merece tanto crédito assim, e aí vai deixando e quando você vai perceber, já está numa proporção muito maior do que você poderia ter feito alguma intervenção anterior, né? exatamente. E é algo que pode chegar para mim, que pode chegar para você, Kátia, que pode chegar para Sim, quem está aí assistindo. Então, é algo que a gente pode mobilizar sim, se sensibilizar sim aqui dentro para poder fazer diferente. E aí tem aqui alguém que falou aqui que você, se a gente se calar, realmente a violência doméstica, a violência familiar, em briga de marido e mulher não mulher, se mete sim. E aí, temos que parar com o julgamento e aí, na verdade, estender a mão, orientar, que é o nosso caso aqui, que a gente vai direcionar a quem pode fazer alguma coisa se nós não pudermos, né? Então a gente vai direcionar e a gente não Sim, cuidamos da nossa saúde mental como deveríamos. É isso mesmo, doutora isso é Valdilene. verdade. Isso é verdade. E o preconceito, ele acaba não deixando a gente fazer isso. Porque se hoje Sim, se eu disser aqui, eu não estou bem, eu vou procurar um psiquiatra, eu vou a um psicólogo, você tá doida? é, Então, são frases, são coisas, sabe, bem pequenas que são enormes, que a gente tem é que ter um verdade. cuidado. A gente tem que ter Doutora, um doutora, respaldo, um dou- conhecimento. sim, doutora Paula, a doutora Tarsila falou um pouco, perguntando aí para a gente falar um pouquinho sobre o suicídio infantil e de adolescente, né? Como prevenir?
Sim, sim, sim. Eu vi alguns dados, doutora Tarsila, que o suicídio infantil e o adolescente é bom verificar essa questão do histórico familiar, é muito importante, porque existe um percentual Sim. maior para aqueles que têm um histórico familiar, né? Para aqueles que têm um histórico familiar. E também tem algumas doenças, né? Algumas doenças mentais que favorecem a ao suicídio, né? Que são fatores, na verdade. A depressão, o transtorno bipolar. Ah, tem. É Liz, né? Que está aí com uma tenda vermelha. Obrigada pela participação. Você viu que ela perguntou, né, sobre algumas atividades diversas que são erroneamente apontadas como terapia. Então, eu não vou nem citar para não macular algumas relações com Não, algumas pessoas que a gente conhece, né? Mas existem sim. ações que são infalíveis, né? E são justamente assim a solução. Uhum. É como Eu acho aquela. que o É como a, psiquiatra, o psicólogo, a terapia é a última é, rácio, mas assim, na o verdade último. antecede muitas práticas aí como receita infalível, infelizmente. Sim, 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 sim. A doença mental, né, Kátia, ela é tida como algo endemoniado. Você possui um espírito ruim e desde sempre, se formos para a história, a gente vai verificar que tem essa questão da, sabe, de segmentar realmente. Coloca no navio, sem rumo, coloca todo mundo lá e manda. Então, você precisa tirar algo ruim do corpo daquela pessoa. E aí, o tratamento necessário, o tratamento correto, por vezes, infelizmente, acaba sendo a última opção. Doutora Paula, não é à toa que até pouco tempo, até alguns anos atrás, né, nós já estamos no século XXI, mas assim, eu acho que no século anterior ainda, né, no finalzinho do século anterior, ainda existiam os manicômios, né? Existiam aqueles lugares que Sim, eram guardados, eram trancafiados, né? As sim, sim. pessoas que tinham qualquer saía da curva, né? Então saía um pouquinho da curva da sociedade, então eram isolados para não contaminar e não incomodar. Tudo que incomoda, tudo que gera uma agonia, um alvoroço, tem que ser separado. Sim. As bruxas estão aí para poder fazer É, parte desse nosso relato. doutora Paula, e quando doutora Marta Soraya fez a contribuição aqui, uma pergunta, quando é cabível os psicotrópicos? Ai, que maravilha, doutora Marta Soraya, muito obrigada também pela contribuição. É muito importante a gente saber que a automedicação, em hipótese alguma, vai fazer bem a ninguém, tá? E o que faz Então, bem para uma pessoa, alguém tomou, necessariamente vai fazer bem para mim, para você, né? quem vai fazer esse tipo de avaliação é um psiquiatra. Um psiquiatra, ele vai fazer todo um levantamento, todo um estudo e vai passar a medicação, né? O acompanhamento psicológico já vai mexer em outras questões. E tem um remédio que ele é muito, também não vou falar o nome, tem um remédio que ele é bem conhecido. Eu não durmo, Sim. há 20 anos eu já tomo, há 20 anos eu já tomo, e parece que é receita de bolo de vó. Vai passando de uma pessoa para Eu, outra, sabe? um amigo toma, ou então minha tia toma e sempre foi bom para ela, eu vou tomar também. E é um remédio controlado, Kátia. Você só Sim. consegue esse remédio com a receita, com a liberação do médico. E as pessoas conseguem, né? Sabe aquela história, e aí eu vou puxar agora, já que Marta colocou, contribuiu aí, sabe aquela história de, eu fui para o psiquiatra, estou tomando um remédio, nem faz efeito, parece água. E aí você pergunta, como é que você está fazendo, né? Como é a sua rotina de medicação? Quantas vezes, como é que você está administrando isso? E aí a pessoa, não, hoje eu tomei, mas assim, não me senti bem. Amanhã não vou tomar mais.
Tá, daqui a uns 2 dias eu vou fracionar o medicamento, então Sim, é isso que eu ia falar. Divide, às vezes, em 4, né? E aí toma... A pessoa passa a administrar a medicação da forma que ela quer. E quando chega no médico, não fez efeito nenhum. Como é que esse profissional pode fazer um acompanhamento dessa pessoa, né, desse paciente? Se não tem informações reais, né? Tem informações que são maquiadas, né? Imaginárias, baseado aqui e baseado em crenças populares, né? Doutora Paula, fazendo realmente a contribuição da doutora Soraya foi muito boa e ainda bem que a doutora falou sobre isso aí. E eu queria que a gente continuasse, a gente tem mais 5 minutinhos, acho. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa conexão que existe, como você com muita propriedade falou, que realmente nem todas as pessoas, claro, que são vítimas de algum tipo de violência, dos vários tipos de violência, necessariamente elas não tendem ao suicídio, numa depressão, numa situação que às vezes... Então a gente precisa ficar atenta a isso aí. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho mais, porque já a gente tem 5 minutinhos só para enfatizar e falar um pouquinho também sobre o Ressurgir, que nos procure nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, por favor, a gente quer contribuir, a gente quer... Olha, claro, com certeza. O Ressurgir Sergipe, por favor. A gente também aceita voluntários, vamos juntar força com as nossas forças, né? As pessoas que... Basta você ser do bem e querer fazer o bem. Então, o que você puder, o seu talento, a sua sensibilidade já vai ajudar muito. Será bem-vindo. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, doutora Paula, por favor. Sim, sim. Antes que encerre, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Muito, muito, muito obrigada. E depois a live vai estar disponível, então divulguem bastante, bastante mesmo. Isso é muito importante, né? Com certeza. Kátia, a gente rompe barreiras quando a gente fala sobre. Quando a gente silencia, a gente guarda pra gente, né? E se a gente fala sobre isso, a gente se dá a oportunidade de falar, a gente se dá a oportunidade de partilhar com o outro, de ouvir e de refletir, que é a melhor das coisas. O refletir porque vai levar a um planejamento de como agir. Se você vive de achismo, tem essa teoria também, né? A teoria do achismo. A teoria do achismo é só um eu acho. É como o se. Se você ponto de vista, não chega. Ponto de vista, opinião, todo mundo tem. Agora, conhecimento, exatamente. Tem informação, Exatamente. Quem estuda, quem tem aquela expertise, né? Uhum. Você pode ouvir, foi como a doutora Tarsila também questionou, você pode dar, sim, essa escuta ativa ao outro e, não se sentindo apto, auxilie, né? Coopere nesse processo. Pode fazer alguma indicação, alguma sugestão. Exatamente. O que a gente não pode é pegar a receita de bolo da avó e entregar para essa pessoa. O que a gente não pode é abrir a nossa gaveta da cabeceira, pegar aquele remédio tarja preta e dizer, toma isso aqui, você vai ficar bem. É verdade. Não à automedicação. Né? Doutora Paula. E sim ao autoconhecimento. Bom, nós já estamos encerrando. Muito obrigada pela sua contribuição, realmente. Obrigada, Kátia. Foi esclarecedora, foi didática, foi maravilhosa. Eu acredito também que uma das coisas que a gente tem que fazer também, quando a gente fala sobre nossos incômodos, a gente ouve também a nossa voz, né? A nossa... Ouve a receita. Realmente quem tem você, quem tem que descobrir, construir é você. E aí procurar os profissionais, nos procure que o que a gente puder fazer dentro das nossas coisas que nós temos também. Claro, nós estamos começando agora foi nosso dia 19 de agosto. Então, o Instituto Ressurgir
estar aqui para se juntar a você e a pessoas maravilhosas, a doutora Valdilene, a doutora Tarsila, a doutora Paula, e nós temos uma doutora Marta Soraya, nós temos pessoas maravilhosas aqui e que é do bem, que quer fazer o bem. Para mim, uma sociedade melhor, mais justa e E mais empática. combate à violência familiar, violência de gênero, violência contra a criança, mais empática, efetiva, né? Então, muito obrigada, doutora Paula, e foi uma honra para mim partilhar aqui esse espaço de debate. Realmente ficou um pouquinho ficou muito de você em mim. E eu espero que tenha da gente e você também. Muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas que participaram aqui, que nos prestigiaram e que contribuíram também com suas Agradeço perguntas. a participação. Boa noite a todos e a todas.